Glória a Deus. Antes de nós começarmos o batismo, vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor, uma reflexão curta, pequena. Eu gostaria que você abrisse o teu evangelho, você que trouxe sua Bíblia, seu tablet, seu celular. Eu gostaria que você abrisse comigo em Marcos 16:16. E embora não precise de Bíblia para ler esse texto, mas, se você encontrar, Marcos 16:16. Todos encontraram? Que bom. Marcos 16:16 diz assim, olha só. Amém? Vamos ler? Marcos 16:16. Tá projetando ali, peraí. Pronto. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Sente, por favor, você que está em pé, e que o Senhor fale conosco sobre a sua palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, queridos. Antes de qualquer coisa, para nós acreditarmos nisso que está escrito e trazermos para nós como base de reflexão, de meditação, eu preciso que você chegue a uma conclusão, de que se de fato e de verdade a Bíblia para você é a palavra de Deus e é inspirada por Deus. Quando eu parto do princípio de que a Bíblia é a revelação divina, de que a Bíblia é a inspiração de Deus, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, quando eu parto desse princípio, eu tenho que partir de um princípio de que toda a Bíblia, sem nenhum pedacinho dela, toda a Bíblia serve para a edificação, consolação e exortação da minha vida. Quer dizer, Deus deixou um manual de instruções para que eu me baseasse por ele, para que a partir dele eu conseguisse dar seguimento para a minha vida. E se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, se você acredita que a Bíblia é a palavra do Senhor, inspirada por Deus, embora escrita por homens, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso. Eu quero primeiro te colocar dentro desse contexto. Dentro do contexto de Marcos 16. Jesus, ele já havia morrido. Ele morreu crucificado, você sabe disso. Ele foi entregue numa quinta-feira, sexta-feira ele foi crucificado. No alto do madeiro ele entrega o seu espírito com um grande brado de está consumado. Quer dizer, a minha obra está feita, o que eu precisava fazer eu já fiz. E ele entrega naquele instante o seu espírito. Porém, antes disso acontecer, Jesus ele havia prometido para todos, inclusive para os seus discípulos, de que o templo de Deus, que era ele mesmo, seria derribado em 3 dias, voltaria, ele seria edificado. Mas as pessoas não se atentaram a isso. Então no início de Marcos 16, você vai ver 3 mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé. Elas estavam indo até o sepulcro, onde Cristo estava sepultado, o sepulcro de José de Arimateia. E elas vão no caminho conversando e discutindo para ver quem que vai tirar aquela pedra que é muito pesada, para que elas pudessem entrar e perfumar o seu corpo. Afinal de contas, já era o 3º dia que ele tinha morrido e o seu corpo já podia estar cheirando mal. E elas iam para fazer esse trabalho lá. E tudo isso, toda essa preocupação, sem levar em conta aquilo que Cristo havia dito sobre a sua ressurreição, sem levar em conta nada disso, eles partiram. Chegando no local onde Cristo estava, no túmulo de José de Arimateia, eles se depararam com um sepulcro aberto. Não havia mais necessidade de homens fortes para remover aquela pedra. O sepulcro estava aberto. E eles foram recepcionados. Houve uma recepção brilhante naquele lugar. Elas foram recepcionadas por um anjo. Um anjo que disse para elas o que estava acontecendo. Olha, vocês estão procurando Jesus no lugar errado. Vocês estão buscando Jesus onde Jesus não está. Vocês estão o buscando no lugar errado. Jesus, ele não está mais entre os mortos. Ele não habita mais uma sepultura, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele vive para todo sempre. Quando
ele dá essa notícia para aquelas mulheres, ele diz: agora volte e conte para os seus discípulos o que é que vocês viram aqui. Conte para os discípulos que Jesus não está mais morto, mas ele vive, ele ressuscitou, ele reina, ele é Senhor. Ele não é aquele Deus que foi moído apenas e que se aparenta numa forma desprezível, numa forma de dó, mas ele é um rei soberano que se apresenta de uma forma brilhante, de uma forma gloriosa. Esse é Jesus. E elas voltam no caminho para poder dar essas instruções aos discípulos, para poder dizer isso. E Jesus então ele aparece para os seus discípulos depois que eles não acreditaram na notícia das mulheres. Jesus aparece para eles, aparece para os 11. E quando Jesus aparece para os 11, ele dá uma diretriz para aqueles discípulos como uma forma de um último comando, uma última instrução, que é Marcos 15 e o 16. Ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Quem não crê será condenado. Ele dá uma última instrução aos seus discípulos: ide, vão. Não parem por aqui só onde vocês estão. Não se atentem apenas a essa região. Vão por todo mundo. Aonde vocês puderem ir, vão e anunciem as boas novas do Evangelho. Digam a respeito de mim. Cristo falando para eles: digam a respeito de mim. Mostrem ao mundo que eu ressurgi, que eu vivo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Queridos, em primeiro ponto, não existe distinção para se pregar o Evangelho. O Evangelho é pregado para toda criatura. É pregado para o rico e para o pobre. É pregado para quem mora num subúrbio, numa periferia, ou para quem mora num bairro de alto nível. É pregado para todas as pessoas, independente da sua classe social, da sua cultura, do seu modo de se vestir, do seu modo de ser, do grupo social ao qual pertence. O Evangelho precisa ser pregado para toda a criatura. Todas as pessoas precisam ouvir a respeito de Jesus, precisam conhecer o Evangelho. Muitas vezes nós fazemos um pré-julgamento, não é? Não, eu não vou, com esse eu não falo, eu não vou falar com ele, porque, puxa vida, esse cara ele não vai ouvir de jeito nenhum. Mas talvez seja ele que mais precisa. As pessoas que mais precisam de Cristo são aquelas pessoas que se prendem em si mesmas. Elas se fantasiam de uma forma que não são, para poder esconder quem realmente são, e vivem uma vida de ilusão, vivem uma vida sem sentido, porque não conhecem o sentido. E conhecerão o sentido quando nós que soubermos o sentido da vida apresentarmos para elas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda a criatura. Todos precisam saber que Jesus vive, e Ele conta com você para isso. Você é o instrumento que Jesus conta para anunciar o Evangelho, para falar as boas novas de Jesus, independente da tua formação, independente se você é um nato conhecedor da Bíblia, se você é um teólogo, se você ama e é um apreciador de teologia, independente das formas com qual você fala, se você é tímido, se você é extrovertido, se você tem um bom vocabulário para poder expor um belo sermão, independente da maneira, as pessoas precisam saber de Jesus, e nem que seja da forma mais simples do mundo, mas elas precisam saber de Jesus. Jesus dá uma última instrução aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Todos precisam saber, e nós somos os responsáveis em falar. E quando Jesus dá a instrução para eles, Ele dá uma instrução completa. Ele não dá uma instrução pela metade. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aí entra o versículo 16, que é o que nós lemos: aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Agora quem não crê, esse será condenado. Jesus, ele já dá a fórmula completa: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E aquele que ouvir, que crê, aquele que quando crê se decidir, esse será salvo. Agora quem não crê, esse será condenado. Jesus, ele já diz a forma que será, a maneira que será. Eu vou meditar com você justamente sobre esse ponto de crer, batizar e salvar. E por outro lado, não crer, não batizar e condenar. Crer, batizar e salvar. Não crer, não batizar e condenar. É o que Jesus diz nesse instante: aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Crer, batizar, salvar. Crer, batizar, salvar. Não crer, não batizar, condenar. Crer.
é difícil crer, né? Sabe quando que nós encontramos facilidade em crer? Quando nós confundimos crer com acreditar. E é uma diferença muito grande, grandíssima, grandiosa, entre crer e acreditar. Eu quero explicar para você essa diferença numa ilustração. Eu vou contar para você uma história que vai distinguir direitinho o crer do acreditar. Dois jovens, dois meninos, no alto de uma montanha. Monte essa cena na sua cabeça, na sua imaginação. Dois jovens estavam no alto de uma montanha. Eles eram amigos inseparáveis desde sempre. Eles não conheciam a vida sem que antes se conhecessem. Eles eram inseparáveis desde sempre. Um desses meninos, ele se tornou um grande malabarista. Ele sabia fazer coisas que os outros meninos da sua idade não sabiam fazer. Esse menino então, ele indaga ao seu amigo, ele diz: você acredita que eu consigo passar de uma montanha até outra por essa corda sem que eu caia nesse desfiladeiro? E conhecendo, claro, a grande estrutura, conhecendo as habilidades daquele menino, o rapaz responde: é claro que eu acredito. Eu acredito sim. E exatamente como ele prometeu, ele fez. Ele foi, atravessou de uma montanha para outra com um grande desfiladeiro embaixo por uma corda. E não só foi, mas ele também retornou. E quando ele chega, o outro menino está pasmo. Ele diz: puxa, você realmente conseguiu. Eu acreditava que você conseguiria. Aí o rapaz olha para ele e diz assim: mas agora, você crê que eu posso passar de um lado para o outro pela mesma corda sem cair nesse buraco, sem cair nesse desfiladeiro? E o menino disse: é claro que eu creio. Aí ele falou: então vem comigo, passa comigo pela corda. Essa é a diferença de crer e acreditar. A diferença entre crer e a diferença entre acreditar. Muitas pessoas acreditam em Deus, acreditam que Deus existe, acreditam que Deus é um bondoso perdoador de pecados, acreditam que Deus é maravilhoso, que Ele é soberano, e o é. Acredita que Deus abençoa, que Deus guarda, que Deus ajuda. Acredita, mas só acreditam, não creem. E não creem porque não andam com Ele. E a diferença entre crer e acreditar é que aqueles que acreditam, acreditam de longe, são espectadores. E aqueles que creem, andam juntos, andam do lado. Uma pessoa que crê em Jesus é uma pessoa que pode atravessar um desfiladeiro com Ele por uma corda, não tem problema nenhum. Ela crê em Jesus. Ela não vai ficar olhando, como telespectador, vendo aquilo acontecer, mas ela vai propriamente junto. Ela vai tomar a decisão, ela vai junto, ela vai acompanhar. E essa é a diferença entre crer e acreditar. E salvo, meu irmão, não é aquele que acredita, salvo é aquele que crê. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo não é quem acredita. Para eu ser salvo, para eu estar com Deus, não basta acreditar que Deus existe. Não basta acreditar que Deus é bom, que Deus é um abençoador, que Deus é fantástico, que Deus é maravilhoso. Não é para acreditar, é para crer. E crer é andar junto. Então, para ser salvo, não basta acreditar. Para ser salvo, eu tenho que crer. Porque não é aquele que acredita, mas é aquele que crê. Salvo não é aquele que acredita. Salvo é aquele que crê. É aquele que está junto. É para quem crê. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo é para quem crê. Nós precisamos deixar de acreditar em Deus apenas e começar a crer em Deus. E crer em Deus significa caminhar com Deus e não ficar observando Deus, mas caminhar ao lado de Deus, nas coisas boas e nas coisas ruins. Isso é o crer, isso é o viver com Deus. Não é apenas saber que Ele existe e ouvir uma palavra como essa e se emocionar. Mas Deus quer que você ande com Ele. Ele quer que você ande ao lado dEle. Ele quer ser o seu amigo. Deus é o nosso amigo. E amigos andam juntos. Isso é o crer. Aquele que crê. A salvação não é para quem acredita. A salvação é para quem crê. E é claro que crer te leva a tomar atitudes de mudança. Porque quando você anda muito ao lado de Cristo, você torna-se semelhante a Cristo. E a sua vida, ela começa a ser transformada. Quando você
crer realmente, porque crer não é observar, mas crer é andar junto. Quando você anda junto com Cristo, a sua vida começa a ser transformada por Cristo. Você quer ver uma coisa? Isso eu tenho certeza que já aconteceu com você. Sabe aquele amigo que é inseparável, amigo de gente boa? Você anda com ele, vai para cima, vai para baixo, e esse cara tem um vício de linguagem. Sei lá, ele fala alguma coisa e repete sempre aquela coisa. Quando você menos espera, você já está falando igualzinho. Sem perceber, você já está falando igualzinho. Porque a convivência te deixa semelhante àquele cujo qual você convive. E quando você convive com Cristo, quando você anda com Cristo, a tendência é que você se torne semelhante a Cristo. Isso é o crer. O crer te leva a tomar atitudes. Por isso que aquele que crê se batiza. Porque quando você anda com Cristo, Cristo te impulsiona a mudar. Um erro muito grave que nós fazemos, eu falo aqui com frequência. As pessoas dizem assim: olha, o dia que eu mudar, aí eu vou me batizar, eu vou me salvar, nossa, eu vou fazer tudo, todas as coisas, o dia que eu mudar. Mas como você vai mudar distante de quem pode te mudar? Como você vai mudar longe daquele que é o causador da mudança? Nós invertemos as ordens. Nós queremos primeiro mudar para depois viver com Deus. E Deus quer que a gente vá viver com Ele, para que Ele nos mude. O causador de mudanças é Deus. Deus é quem muda a nossa vida. Nós não nos mudamos. Deus é quem muda as nossas vidas. E Deus muda a nossa vida quando nós estamos andando com Ele, quando nós estamos do lado dEle. Então andar com Deus é igual ter vida transformada, porque Deus transforma a nossa vida. E um erro muito grande nosso é que nós queremos nos libertar, nós queremos fazer as coisas por nós mesmos. Quem é que nunca ouviu dizer: olha, quando eu estiver super pronto, quando eu estiver super He-Man, eu tenho a força. Quando eu estiver super pronto, aí eu vou para cima. Aí você vai ver, rapaz, nossa, aí ninguém me segura. Aí eu vou fazer tudo. Sabe quando é? Nunca. Eu me batizei há 11 anos e eu ainda não estou pronto para me batizar. Eu me batizei há 11 anos e ainda não estou pronto para me batizar. Porque eu nunca estarei pronto para me batizar. Eu nunca estarei pronto para participar de nada que é santo, se eu não sou. Eu sou o pecador. Eu nunca estarei apto para participar de algo divino, de Deus, santo, enquanto eu ainda habito essa vida, esse corpo. Porque o meu corpo é pecaminoso, eu sou pecador. Só que nós queremos fazer da forma contrária. Nós queremos nos santificar de uma forma pelo qual Deus depois age através da nossa vida, como se Deus precisasse da gente para alguma coisa. Quando eu entrego a minha vida nas mãos de Deus, o próprio Senhor muda tudo o que Ele quer que seja mudado. Tudo o que Ele quer que seja mudado, Ele muda. Sei que vocês já ouviram 100 vezes, mas eu vou contar a 100ª. E eu não me canso de falar as mesmas coisas. Eu acho que não vai ser nem a 100ª, eu acho que já está passando da 1000ª, mas eu vou contar de novo. Há 11 anos atrás, um pouco mais de 11 anos atrás, eu estava em casa, tranquilo, sossegado. Eu estava sozinho em casa e um sentimento de angústia muito grande tomou conta de mim, tomou conta do meu coração. Aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei no quarto, tranquei a porta, acendi o meu baseado. Já estava tudo coladinho, não precisei nem ter trabalho de colar, estava tudo pronto. Acendi e junto com ele eu peguei também o meu uísque e fui com o baseado numa mão, a garrafa na outra, e tomei e fumei, até que eu perdi as forças e dormi. Quando eu acordei morrendo de cabeça, muito mal, muito ruim, mas além de tudo isso, não era nem isso que me preocupava, era angústia no meu coração. E eu peguei um ônibus e saí de casa. Eu morava em Perus, aliás. Peguei um ônibus e fui para o centro da cidade. E saí sem rumo. Eu falei: eu não sei nem o que eu vou fazer da vida, mas eu vou sair, porque eu não quero mais isso aqui. Talvez, não sei, eu queria desaparecer, eu queria sumir. Peguei um ônibus e saí.
E quando eu saí, a minha família cristã e meus pais sempre dizendo: olha, você precisa de Jesus, cara, você precisa de Jesus. Eu falava: que preciso coisa nenhuma, eu preciso do meu cigarro e da minha bebida, e Jesus, problema dele. Ele não é Deus, se ele é Deus, ele não precisa de mim, então deixa eu em paz. Desci do ônibus lá no centro da cidade e, mera coincidência, o ponto de ônibus era em frente a uma igreja evangélica, e eu, como estava muito deprimido, lembrando essas coisas que os meus pais diziam, eu entrei nessa bendita igreja, e eu sentei no último banco, e tinha um pastor ministrando, pregando, e aquele cara parecia que falou tudo que estava acontecendo comigo. Eu tenho certeza que ele me conhecia, ou minha mãe ligou para ele e falou: tá indo um cara aí que é zero à esquerda, fala uns negócios para ele, e ele contou tudo que estava acontecendo, tudo. E pasme você, naquele dia, era um dia de batismo, era um dia como esse aqui. O pastor estava pregando uma palavra para pessoas que iam se batizar, e eu lá no último banco. E naquele instante, quando ele começou a falar todas aquelas coisas, eu falei: cara, sou eu, esse cara que ele está falando sou eu. E ele fez o apelo, perguntou quem quer aceitar Jesus. Eu levantei na hora, eu não esperei terminar o apelo, eu levantei na hora, vim aqui na frente e falei: eu quero, se é isso aí que você me falou, eu quero. E naquele mesmo dia, ele me batizou também. Eu falei: pastor, o senhor me batiza? Ele falou: mas você acabou de chegar. Eu falei: e tem algum problema? Eu não conheço, é uma pergunta, tem algum problema? Ele falou: não, você crê? Eu falei: eu creio. Ele falou: então fechou, então vamos embora. Ele me batizou naquele mesmo dia, 11 anos atrás. E eu tinha acabado de usar drogas, eu tinha acabado de beber uma garrafa inteira de uísque. Ele me batizou naquele mesmo dia. E daquele dia em diante, são 11 anos, que nunca, nem vontade mais eu tive dessas coisas. Nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca, nunca mais eu coloquei um cigarro na minha boca, nunca mais dos meus lábios saíram uma palavra de ofensa a Deus, de ofensa às pessoas. Deus me transformou, que eu dormi de um jeito, eu acordei de outro jeito, acordei outra pessoa. E se eu estivesse tentando, talvez eu estivesse tentando até agora. Talvez eu estivesse até agora tentando de alguma forma me libertar para poder ir para Deus. Quando Deus me liberta, para que eu vá para Ele? Eu acreditei e me batizei. E aquele que crê e for batizado será salvo. O único pré-requisito, queridos, para que uma pessoa se batize, pré-requisito bíblico, o único, é aquela palavrinha ali, ó, crer. Por isso que o crer vem antes de batizar. Aquele que crer e for batizado, o único pré-requisito é crer. O pré-requisito não é mais nenhum outro pré-requisito, embora a gente invente tanto, mas não existem outros. Não está dizendo assim, ó, aquele que crer e for liberto e não tiver vícios e não falar palavrões e não sei o que, e for casado, e aquele que for tudo isso, que preencher essa lista de requisitos e for batizado, será salvo. Não, é aquele que crê. O único pré-requisito para que você se batize é a sua crença, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Senhor da nossa vida. Esse é o pré-requisito. Tudo que você precisa é crer. E quem crê, aquele que crê, está apto para viver uma vida com Cristo. Está apto para se batizar. Está apto para descer as águas e entregar a sua vida para Jesus. Não para virar um crente. Tem gente que acha que vou fazer isso porque eu vou virar um crentão, santarrão, chato de galocha. Não é isso. Não é para virar crente. Porque para virar crente, queridos, crente, a Bíblia diz que até o diabo é. O diabo é crente. E talvez seja mais crente do que nós, inclusive. O diabo é crente. Todo mundo que crê em alguma coisa é crente. Eu não quero que você se transforme em um crente, mas a ideia de Jesus é que você se transforme em um cristão. E cristão é crente. Crente é quem crê em alguma coisa. Cristão é aquele que crê em Jesus, que pratica os ensinamentos de Jesus e que vive por Jesus. Isso é a melhor coisa da vida. É a melhor forma da vida para se viver. É a melhor maneira de se viver. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. O batismo, ele não dá certeza de salvação para ninguém, porque o batismo em si não salva. O batismo não salva ninguém. Mas, porém, o batismo é um dos passos de obediência a Deus.
E aquele que crer e for batizado será salvo, não porque o batismo vai salvar, mas pela obediência. A obediência é quem nos aproxima de Deus. O batismo não existe uma doutrina salvífica em cima do batismo. O batismo não salva ninguém, porque se o batismo salvasse alguém, todo mundo pula aqui dentro e vamos embora, todo mundo salvo. Se batizar não salva ninguém. E se você não tiver propósito no teu coração, na verdade não é nem um batismo, é um banho. Para tomar banho, eu acho que o chuveiro quentinho de casa é mais gostoso, porque a água está gelada aqui, hein? Então aqui a gente vai ter que orar para cair fogo do céu, para aquecer essa água. O batismo não é um banho, o batismo não salva ninguém. O que salva uma pessoa é a sua obediência a Jesus, a Cristo, é seguir os passos de Cristo, é andar como Ele andou. O batismo nada mais, nada menos do que uma forma de reconhecer publicamente de que Cristo é o Senhor da sua vida. É uma forma de publicamente você dizer, é você gritar com a sua vida, de que Cristo é o Senhor da sua vida. E se Cristo é o Senhor da sua vida, você demonstra isso publicamente. O batismo é uma forma de sermos obedientes a Deus, é uma forma de nos achegarmos a Deus. O batismo é uma demonstração pública de dependência de Deus, é um reconhecimento de que eu sou pecador e preciso de ajuda. O batismo é uma obediência a um sacramento e é uma inserção no corpo de Cristo. É uma forma de ser inserido, é um passo, não é o único, é um passo. É 2 passos, não é o único, é o primeiro. Mas sabe o que é legal? É que o primeiro passo é uma escolha sua, e os outros passos são decorrência dessa sua escolha, porque os outros passos é obra de Deus se aperfeiçoando na sua vida dia após dia. E é muito gostoso você ver Deus agindo em você, em coisas que você jamais imaginou, Ele mudando você em coisas que você jamais imaginou ser mudado, Ele transformando a sua forma de viver em coisas que você jamais imaginou. Sabe, quando você incorpora a Gabriela em você, que você diz, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, Gabriela. Quando vem a Gabriela em cima de você, você fala, é assim, é desse jeito, e de repente você vê Deus te mudando, Deus te transformando, isso não tem preço. E essa obra é de Deus, essa obra é divina, essa obra não é nossa, não somos nós que nos mudamos, mas é Deus que nos muda segundo a sua boa vontade. Deus é quem nos transforma, aquele que crê e for batizado. Então você precisa crer, e se você realmente crer, você precisa se batizar, para que você seja salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. E eu concluo fazendo uma reflexão: ser salvo de quê? Aquele que crer e for batizado será salvo, mas salvo de quê? Do que eu preciso ser salvo? Eu sei que tem muitas coisas que nós precisamos ser salvos, mas eu separei 2 para refletirmos nessa conclusão. Eu preciso ser salvo primeiro de mim mesmo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo de quem? Salvo de si mesmo, salvo de você mesmo. Você vai ser liberto de si mesmo, porque a índole do homem é má, os seus conceitos são pecaminosos e o seu senso moral é corrompido. Você vai ser salvo de si mesmo. Você vai ser transformado, liberto de si mesmo. E essa talvez seja a maior libertação que a gente precisa. Se auto-libertar, se libertar de costumes, se libertar de formas, se libertar de jeitos, se libertar de manias, se libertar de aprendizados, é ser salvo de si mesmo, é não ser escravo de si mesmo. Você quer ver uma coisa? Tem gente que diz assim, ó, eu não vou para a igreja porque quem vai para a igreja vira escravo, vira robozinho, vira escravo. Tem uma vez que uma pessoa perguntou isso para mim, eu fiquei chateado com ela, eu confesso que eu fiquei chateado. Ela perguntou, não, ela afirmou. Ela falou, cara, vai aproveitar a tua vida.
Olha aí, você é jovem, embora carequinha, mas você é jovem. Vai aproveitar a tua vida, cara. Se liberta disso. Vai aproveitar a tua vida. Você me dá 2 minutos para a gente fazer uma reflexão pequenininha, 2 minutinhos. Você está pedindo para que eu me liberte disso, certo? E você está dizendo que eu estou preso a algo, certo? Falei, beleza. Eu estou vendo um cigarro na tua mão. Se liberta disso. Eu estou vendo os vícios, as manias, os costumes que você tem. Se liberta disso. Diz para mim quem é o escravo. Diz para mim quem é o escravo. A palavra do Senhor diz que aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. O pecado escraviza a pessoa. E a pessoa não enxerga. A pessoa não vê. O pecado nos escraviza. Na verdade, quem está em Cristo não está preso a nada. Mas quem está fora de Cristo está preso sim. Está preso a costumes, a vícios, a formas, a maneiras. Está preso a sistemas. Está preso a tudo. Precisa participar de tudo. Está preso à mentira. Deixa de parar. Aliás, deixe de mentir. Deixe de fumar. Quando nós falamos isso, as pessoas falam, mas você acha que é fácil? Pois é. Então se não é fácil, se você não consegue, é porque você precisa se libertar de si mesmo. Você é escravo de você mesmo. Você está sendo escravizado por uma criatura que é você mesmo. Por isso que o batismo simboliza o nascimento de uma nova criatura. Aquela criatura que me escravizava, ela deixa de existir. E eu quero ser uma nova criatura, sem essas deformações no meu caráter, sem essas coisas que me mudam, que me deixam mal, sem esse senso moral horrível que nós temos, sem essas coisas. Isso é o passo que precisamos dar para Deus, para que Ele opere essa libertação em nós. Nós precisamos ser salvos de nós mesmos. E além de ser salvo de nós mesmos, nós precisamos ser salvos, que é a ênfase do texto, nós precisamos ser salvos do sofrimento eterno. A ênfase do texto é aquele que crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Salvo do sofrimento eterno. Porque se você acredita que a Bíblia é verdadeira, como eu disse no princípio, que isso que eu ia dizer era para pessoas que acreditavam que a Bíblia era verdadeira, e se você acredita, você vai chegar a uma conclusão. E a conclusão de que você vai chegar é de que existe uma eternidade. O homem é só a nossa vida é um pequeno espaço de tempo da nossa eternidade. É um pequeno espaço de tempo. Talvez você viva 80 anos, talvez você viva 100 anos. E se você quiser falir o INSS, talvez você viva 150 anos. Mas vai acabar um dia. Ou você acha que alguém vai viver para sempre? Ou você acha que as pessoas não têm um início, um meio e um fim, que as pessoas vivem para sempre? Um dia vai acabar. E quando acabar a nossa vida, começa a nossa existência. E a vida é finita, mas a existência é infinita. Aquele que crer e for batizado será salvo. Salvo do quê? Salvo do sofrimento eterno. Porque a gente inventa tantos caminhos, queridos, mas se a Bíblia for verdadeira, existem 2 caminhos apenas, 2, e não são todos os caminhos que levam a Deus, como as pessoas dizem, porque isso agride qualquer senso crítico. Se todos os caminhos levam a Deus, qual caminho que leva ao diabo, pelo amor de Deus? Existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho se manifesta e se proclama. Ele diz: eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade, a única vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho. Não existem vários caminhos, não são os caminhos que levam a Deus, mas é Jesus que nos leva a Deus. Nós só chegamos a Deus através de Jesus. Nós precisamos ser salvos da condenação eterna, queridos. Só existem 2 caminhos. Um caminho é o caminho de Deus, e o outro caminho é um caminho de perdição, é uma perdição eterna. O outro caminho é um caminho de morte eterna, e é o caminho que nós não pensamos, porque nós nos distraímos tanto com a viagem, com o percurso que nós estamos fazendo, nos distraímos com as belas paisagens, mas uma hora o ônibus da vida vai parar, e quando ele parar nós vamos ter que descer. E aonde é que nós vamos descer? Qual que é
é o destino que a sua vida está indo, está seguindo? Para onde é que você está indo? Porque uma hora vai parar, uma hora o motorista vai parar, e quando ele parar você vai ter que descer. Só que as pessoas se distraem tanto com a paisagem do caminho que se esquecem do destino. Para onde está indo a sua alma? Nós vivemos pensando que vamos viver para sempre. Nós vivemos achando que a nossa vida é infinita e não é. Uma hora ela acaba. E quando ela acabar, para onde é que você vai? Purgatório? Desculpa. Biblicamente, você não vai para lá. Para onde é que você vai? Só existem dois caminhos, duas formas. E essas formas, esse caminho, essa definição de destino, você escolhe em vida. Depois da vida não se escolhe mais. Não adianta acender velas para você, para iluminar seu caminho. Não adianta fazer missa pela sua alma. Não vai adiantar nada disso. Porque tudo que você tiver que fazer, você tem que fazer em vida. Eclesiastes capítulo 9. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as suas forças, porque na sepultura para onde tu vais não existe obra, nem conhecimento, nem trabalho e nem sabedoria alguma. Não existe nada. Tudo que tiver que fazer, faça em vida. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Jesus tem uma nova vida para nos oferecer. Jesus tem uma nova morada para nos dar. Não para todos os que merecem, porque Jesus não trabalha com mérito. E se trabalhasse com mérito, certamente eu não estaria aqui. Ele trabalha com misericórdia. E a sua misericórdia é maior do que os nossos pecados. A sua misericórdia é maior do que a nossa vida, é maior do que tudo. É para todos aqueles que nele crê. E se você crê em Jesus, se você crê em Cristo, você está pronto para se batizar. Se você crê em Jesus, você está pronto para nascer de novo. Não se preocupe. Não se preocupe com a sua velha criatura. Porque nós não somos salva-vidas de velha criatura. Você não vai vir aqui na piscina depois buscar a velha criatura, porque ela vai morrer, ela vai ser sepultada. O batismo é um sepultamento para um novo nascimento. E a Bíblia diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Hoje nós vamos cumprir a justiça de Deus. Nós vamos ministrar o batismo. Nós vamos nos entregar a Deus. Haverão pessoas aqui se entregando a Deus hoje. Não se entregando a Deus porque são perfeitos. Não se entregando a Deus porque as suas vidas são irrepreensíveis. Não se entregando a Deus porque não tem mais o que fazer. Chegaram num estado, num padrão de santidade muito grande. Mas estão se entregando a Deus pela misericórdia de Deus. Que Deus é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é compassivo. Todos aqueles que nele creem e não têm vergonha de publicamente mostrar a sua fé em Cristo. Vamos fazer uma oração? Vamos. Eu vou fazer uma oração aqui com vocês. E logo que eu terminar a oração, eu gostaria de que todos aqueles que forem se batizar, que acompanhassem a Léo, que ela vai levar vocês até o local para vocês trocarem de roupa. Eu inclusive também vou até lá. Enquanto nós vamos lá, vocês vão ficar aqui cantando, vão ficar louvando ao Senhor. Nós voltamos em 5 minutinhos. Vamos fazer uma oração ao Senhor? Pai querido, nós ministramos, Senhor, a sua palavra, Deus. A sua palavra que é o alimento da nossa alma. E eu fiz questão, Senhor, de não guardar nada, de não me privar de nada. Tudo aquilo que o Senhor me deu eu falei. Tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração eu disse, Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor ministre cada um dos meus irmãos. O Senhor sabe exatamente, Deus, todos aqueles que hoje vão descer as águas, todos aqueles que vão sepultar as velhas criaturas e vão renascer com Cristo. O Senhor os conhece, Deus. Eu quero pedir que o Senhor trabalhe sobre cada coração, que o Senhor trabalhe, meu Deus, sobre cada uma dessas vidas. Até mesmo, Senhor, aqueles que entraram aqui hoje com dúvida, Pai, com receio,
meio, eu espero que eles tenham sido esclarecidos pela Tua palavra e convencidos pelo Teu Espírito Santo de tomar essa atitude importantíssima, Deus, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Talvez, Senhor, não tenhamos outra chance semelhante a essa. Ninguém, Deus, que está aqui, ninguém, nem o mais sábio de nós consegue prever o dia da sua partida, o dia da sua morte. Ninguém consegue, Senhor. Por isso mesmo, Deus, que uma chance como essa nós poderemos não ter outra vez, Pai. Por isso eu quero lhe pedir, Espírito Santo, que o Senhor, sobre a sua misericórdia, trabalhe sobre cada uma dessas vidas e os convença, porque a Tua palavra diz que o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então convença, Espírito Santo, essas pessoas. Convença, Senhor, este povo. Convença, meu Deus, esses homens, essas mulheres, os jovens, todos, Senhor, todos aqueles que sentiram seu coração palpitar, que o Senhor os convença para esse momento, em nome de Jesus. Nós colocamos tudo nas Suas mãos, Deus. Nós vamos louvar, nós vamos cantar, e que o Senhor permaneça conosco, que o Teu Espírito esteja entronizado no meio da Tua igreja, em nome de Jesus, Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Você que vai se batizar, por favor, acompanhe a Léo. Mas está gostoso, viu? Quanto mais gelado é melhor, para dar mais valor. Glória a Deus. Nós na segunda-feira nós começamos um propósito aqui na igreja, um projeto de construir um batistério aqui, porque até então não tinha. Você que está vindo pela primeira vez, isso aqui não existia, isso aqui não estava aqui. Segunda-feira às 2 da tarde nós começamos a amarretar o chão, e quebra, e trabalha, e vem e vai. Mas graças a Deus ficou concluído a tempo. Graças a Deus deu tudo certo, Senhor. Como dizia, aliás, ele não diz mais, mas dizia Spurgeon: Deus abençoa os ousados. E graças a Deus ficou pronto no período certo. Eu queria agradecer todos que colaboraram diretamente e indiretamente. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, que o Senhor multiplique 1000 vezes mais sobre vocês tudo aquilo que de força, de investimento vocês colocaram aqui para que esse projeto ficasse pronto. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos aplaudir a Jesus por eles. Glória a Deus, porque eles merecem. Glória a Deus. Vamos lá, então. O Bruno carregou bastante lata aqui nas costas para tirar entulho. Eu falei para ele: você acha que é só batizar? Você acha que está fácil assim a vida? Tem que pagar o preço. Vamos louvar o Senhor então? Chance igual a essa, talvez eu não tenha. Estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse instante, te louvamos. Eu agradeço ao Senhor por cada uma dessas vidas, Deus, que vão descer as águas hoje. Que o Senhor comece a escrever sobre cada um deles uma nova história, uma história de vitórias, de conquistas, de realizações, de coisas lindas, de coisas maravilhosas, Deus, em nome de Jesus.
Que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre cada um deles, Pai. Eu fico muito feliz, Senhor, de poder fazer parte da história de cada um deles. Mas eu quero, Senhor, além de qualquer coisa, de que o próprio Senhor faça parte da história de cada um deles. Aliás, não que faça parte, mas que o Senhor escreva cada uma dessas histórias, Deus. Que hoje fique aqui, Pai, a velha criatura, o velho homem, o homem que é nascido da carne, e que hoje possa ressurgir, meu Deus, o homem que é nascido do Espírito, da descendência do nosso Senhor, sobre Cristo, no poder de Cristo, no nome de Cristo, Deus. É o nosso desejo, é o desejo do nosso coração, Pai. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bruno, segundo a sua confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero nascer no teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus.
Senhor.